Um minuto. Vamos falar de paciência nessa noite? Paciência. É difícil até para mim ficar quietinho um minuto aqui, parado olhando para vocês. Romanos capítulo 15, do verso 5 ao verso 6, a gente vai ler nessa noite. Romanos capítulo 15, do verso 5 ao verso 6. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, queremos te pedir mais uma vez nessa noite para que Teu Santo Espírito nos ilumine, que a gente possa viver a experiência de sermos iluminados, Pai, para discernir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Promove essa mudança em nós, de dentro para fora. Produz em nós o fruto do Teu Espírito. Gera em nós, Senhor, aquilo que só o Senhor pode gerar, para que a gente saia daqui nessa noite muito mais parecidos com o Senhor. É o que eu peço por mim, por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É muito difícil a gente ficar quieto. É muito difícil a gente ficar em silêncio. É muito difícil a gente se aquietar e deixar de se submeter a todas as informações que vêm ao nosso encontro. Por que é tão difícil? Porque a gente vive um tempo, um momento, e principalmente por conta disso aqui, celular, tecnologia, em que tudo é rápido, tudo é para ontem. Tudo tem que ter no máximo um minuto, para você poder prestar atenção num minuto. E essa rapidez traz com ela a superficialidade, traz com ela essa coisa meio fast food de informação. Você acha que você conhece tudo porque você assistiu, às vezes, 10 vídeos do TikTok. Só que a gente não conhece nada. A gente está vivendo na pressa, na correria. A gente está sendo engolido pelo tempo. E a gente está sempre apressado. E a gente não sabe desenvolver na nossa vida. E o espírito de época em que a gente está inserido não permite que a gente desenvolva algo que é tão fundamental para a nossa vida espiritual. Paciência. Paciência. O apressado come cru, come frio. A gente é assim. A gente está no mundo dos apressados, dos rápidos. Quem faz mais rápido faz melhor. Tempo é dinheiro. E a gente perde de desenvolver e cultivar na nossa vida espiritual essa virtude cristã que é a paciência, que é um tempero decisivo para a nossa espiritualidade. Viver a espiritualidade cristã sem desenvolver paciência é simplesmente não desenvolver a espiritualidade cristã. Porque não existe caminhada cristã sem paciência. Não existe. Não tem receita de bolo. Não tem passe de mágica. Não tem abracadabra espiritual. Não tem hora aqui pastor que resolve. Não tem isso. Porque a gente precisa entender de maneira definitiva que a caminhada com Deus e a caminhada de fé é uma caminhada que obrigatoriamente envolve paciência. Paciência. E é sobre isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo dentro do contexto do texto que nós lemos. Ele está preocupado que essa igreja, a igreja dos romanos, a igreja de Roma, ele está preocupado que os irmãos na comunidade de fé consigam
se suportar uns aos outros. Ele está preocupado que os mais fortes na comunidade de fé tenham paciência para com os mais fracos. Ele está preocupado que essa comunidade de fé, ela pode não estar experimentando uma dinâmica saudável pelo fato de que esses irmãos, essas irmãs não estão buscando o bem do próximo, o bem do outro, de maneira paciente. E ele vai argumentar, inclusive, que Cristo, um pouquinho antes do texto que nós lemos, que Cristo, ele não agradou a si mesmo. Que Cristo não agradou a si mesmo. A Bíblia, a mensagem, ela cita a citação que Jesus cita lá no texto. Acho que deu para entender, né? Ela cita a citação que Jesus cita no texto, dizendo assim, que Cristo, né? Cristo falando, assuma os problemas dos problemáticos. Que Cristo assumiu o problema dos problemáticos. Para você assumir o problema de um problemático, para você assumir o BO da fraqueza do outro, para você conseguir suportar o outro em amor, você precisa ter o quê? Paciência. E aí ele chega no verso que nós lemos, e ele vai dizer algo incrível. Eu confesso para os irmãos, ao preparar essa mensagem, eu falei, para que texto que eu vou? Tinha tanto texto para falar sobre paciência, mas eu achei tão bonito que o apóstolo Paulo diz isso, que o Deus paciente, Deus, ele é um Deus paciente. O modo de Deus ser é ser paciente. E olha, se você já leu a Bíblia inteira, você pode provavelmente concordar comigo. Haja paciência. Né? Ou tenha santa paciência. Porque é uma paciência santa. Porque, percebam, Deus faz a humanidade. Fala, não come do fruto. O que o humano faz? Come do fruto. Logo na sequência, assim, você vira uma página, aí vai lá o Caim e o Abel. O Caim mata o Abel. Aí você vai seguindo, daqui a pouco vai se desenvolvendo a história, aí vem lá o Abraão. Aí Abraão fala assim, calma que eu vou mandar o herdeiro da promessa, vai ficar tudo certo. O que faz? Ele e Sara arruma Agar e faz um negócio já apressado. Estava no TikTok. O Abraão estava no ritmo TikTok, queria tudo rápido. E aí pisa na bola. Deus é paciente novamente, porque ele foi paciente com os seres humanos. Adão, cadê você? Foi paciente com a Caim. Caim, está aqui uma marca para ninguém te matar. Foi paciente com Abraão, depois veio Isaac e tal. Aí veio o povo de Deus. Eu vou pular aqui, porque é tanto exemplo que daria para dar. Aí vem o povo de Deus. Aí você olha a história de Israel no texto bíblico. Gente, haja paciência. Haja paciência. Deus manifestando milagre, fazendo coisas extraordinárias, conduzindo o povo no deserto, dando alimento, provendo, guiando. E o povo... Aí chega um momento muito interessante, que é quando o povo de Israel resolve fazer lá, né? Moisés está no monte, e aí o Arão está lá embaixo. Aí eles têm uma ideia brilhante, vamos fazer um bezerro de ouro. Todo mundo tem outros deuses, a gente não está conseguindo enxergar, vamos fazer um bezerro de ouro. Aí lá em cima no monte, Moisés tem uma conversa com o Senhor. Êxodo 32, 7, você não precisa abrir se você não quiser, mas olha o que diz. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Então, a paciência do Senhor já indo para né? O seu povo, então, é o seu povo, você que tirou. Aí vem Moisés na sequência. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Então, o Senhor joga para o Moisés joga para o Senhor. E no final das contas, a gente sabe o que acontece, né? O coração do Senhor, como a gente aprende lá com Jonas, é mole. Deus é paciente. Deus é paciente com o povo. Tolera o povo, caminha com o povo, e isso vai se seguindo. A gente vê lá em 1 Coríntios 13, 12, Paulo falando que a gente vê agora em parte, vê apenas um reflexo, um espelho, mas um dia a gente vai ver face a face. Percebe a dinâmica de processo?
A necessidade de entender que na vida espiritual tem processos, que as coisas não acontecem rápido, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Paulo está sinalizando isso aqui. Gálatas capítulo 5, 22, vai falar que o fruto do Espírito, dentre tantos elementos, é paciência. Paciência. Carta de Tiago, 5, de 10 a 11, Tiago diz assim: irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Mas eu destaco aqui o comecinho: tenham como exemplo de paciência os sofrimentos dos profetas, o próprio sofrimento de Jó. Paciência tem que ser exemplo para a gente. Os pacientes são nosso exemplo, Tiago está dizendo. E eu vou ainda para a 2 de Pedro 3, de 8 a 9, em que Pedro vai dizer: amados, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Aqui acaba com todas as mídias sociais, aqui acaba com toda essa velocidade louca que a gente vive. Ele diz assim: não se esqueça, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não demora, viu? Não demora. Vai durar talvez 1000 anos, mas Ele não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente. Paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus de paciência que o Paulo fala está permeado em toda a lógica bíblica. Toda a escritura, ela está sinalizando para a gente de maneira muito clara, muito nítida, muito evidente, que o Deus revelado é um Deus paciente para com o ser humano, para com a humanidade. E deseja que a gente cultive paciência, mas de maneira principal aqui, Ele é paciente. Ele é paciente. A pregação mais surreal que eu já ouvi na minha vida, mais surreal, assim, de triste, de ruim, foi o dia que o sujeito chegou numa clínica de reabilitação. Acho que já contei essa história para vocês, vou repetir. E ele chegou para um monte de gente que está num tratamento, que depende de paciência, que está lutando contra a droga, está lutando contra o álcool, está lutando contra um monte de coisa. Aí o abençoado chega lá e fala assim: Deus manda dizer para você, é a tua última chance. É a tua última chance. Se você cair de novo, já era. Já era. O que essa pregação, esse tipo de fala, esse tipo de lógica tem a ver com Deus revelado nas Escrituras? Nada. Nada. É outro Deus. É outro Deus. Se o povo que estava ouvindo acreditar naquele Deus e ouvir esse sermão nessa noite, tem que se batizar de novo. Tem que se batizar de novo, porque se converteu a outro Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus, Ele é paciente. O coração de Deus é mole, meu irmão e minha irmã. Mole num bom sentido, tá? Não estou falando de um coração mole ingênuo, que não sabe o que está. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe o que se passa na sua vida, Ele sabe contra o que você luta, Ele sabe o que você faz quando ninguém te vê, Ele sabe de tudo. Só que o coração do Senhor, a índole do Senhor, é ser misericordioso. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam. Todas as manhãs elas estão sendo renovadas. Esse é o nosso Deus, é um Deus paciente, é um Deus que insiste e persiste no ser humano. É 1000 vezes mais paciente do que eu e você. Se você fosse Deus na história bíblica lá, você perderia a paciência 1000 vezes mais do que Deus. Porque é da índole dele ser paciente comigo, ser paciente com você. Saia daqui nessa noite, irmão, irmã, entendendo isso, compreendendo isso. Eu sei que você tem as suas lutas. Eu sei que você tem as suas falhas, eu sei que você tem os seus vícios, eu sei que você tem os seus pecados, eu sei que você luta contra um monte de coisa, eu sei que você tem que lidar com um monte de coisa. E dentro desse monte de coisa que você tem que lidar, você tem que lidar com as falhas, de tentar melhorar nas coisas e não conseguir. Você tem que tentar lidar
com o fato de que você deseja perseverar, você deseja melhorar, você quer a melhor, mas você não consegue. Dentre todas as coisas terríveis que a gente tem para enfrentar na existência, na nossa história, na nossa biografia, a gente tem que lidar com o nosso próprio fracasso, com as nossas tentativas frustradas, com o nosso anseio de fazer o bem, como Paulo fala, e a gente faz o mal. E o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Esse é o ser humano, esse somos nós. Nós estamos nesse processo. Mas você tem que ter certeza absoluta que existe um Deus, que Ele é paciente para com você. Ele é paciente, a misericórdia dEle está sendo renovada, manhã após manhã na sua vida. Por isso, se apropria dessa verdade, não no teu entendimento, mas no teu interior, na tua alma. Irmão, para você conseguir caminhar em fé, para você conseguir permanecer nesse caminho, porque vai exigir de você paciência. Mas saiba que em primeiríssimo lugar, o nosso Deus, o Deus que nós cremos, Ele é um Deus paciente. Ele é um Deus paciente. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, o próprio Jesus, a biografia do nosso Senhor é a biografia que exala paciência. Paciência. Você já imaginou a cena do ressurreto, Jesus ressuscitado, chegando diante dos discípulos que tinham abandonado? Tomé, desconfiado. Será? Será que foi mesmo? Jesus na frente dele, e Jesus pacientemente: Tomé, toque as feridas. Toque as feridas. A paciência de Jesus com Pedro, impulsivo, alguém, sabe, afoito, paciente, cuidando de Pedro. Paciente com os filhos do trovão, né? João e Tiago ali, os dois irmãos que queriam tacar fogo em cidades. Os caras loucos. E Jesus, paciente para com eles. Paciente com cada discípulo, paciente com cada discípula. Paciente no diálogo com a mulher samaritana. Paciente até com aqueles mais terríveis que queriam apedrejar a mulher pega em adultério. Haja paciência. Haja santa paciência para com esses. Mas Jesus perseverou em paciência. Paciência para com os soldados romanos. Paciência para com a injustiça que ele estava sofrendo. Paciência até mesmo para conversar e dialogar com aqueles bandidos na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém impaciente não consegue se atentar a esses detalhes. Jesus exala a paciência, e o Deus revelado em Jesus, o Deus que está testemunhado em cada página da Escritura, é um Deus que é paciente, e Ele é paciente com você. Ele é paciente comigo. Só aqui a gente já tinha que estar pulando de alegria, soltando foguete, dando glória a Deus. Se fôssemos uma igreja pentecostal, tinha irmão até voando. Mas eu creio em nome de Jesus que você está guardando isso no teu coração. Que você está lembrando de cada luta que você luta. Isso está trazendo consolo, conforto, segurança para você continuar caminhando, apesar das dificuldades, apesar dos tropeços, apesar da nossa própria natureza. A boa mão do Senhor não cessará de derramar misericórdia sobre a tua vida. Não haverá um momento em que o fim do túnel vai chegar para Deus, para você. Sempre vai ter luz. Sempre vai ter saída. Sempre vai ter alternativa. Porque o bom Deus, Ele vai estar exalando paciência do alto céu sendo derramada sobre você, meu irmão e minha irmã. Agora, tem outro ponto. Nós somos problemáticos. Infelizmente, às vezes não basta a gente saber que Deus é paciente com a gente, porque às vezes a gente não é paciente com a gente mesmo. A gente sabe que Deus, Ele é paciente.
a gente tem convicção da misericórdia divina, mas a gente não consegue lidar com a nossa própria impaciência. E acaba que a gente se cobra de uma maneira em demasia. Acaba que a gente coloca um peso nosso mesmo sobre as nossas próprias costas, e a gente vai colocando mais peso, e mais autocobrança. Nós mesmos vamos nos autoculpando, porque a gente não consegue o que a gente queria, porque a gente não conquista o que a gente planejou, porque o nosso plano, ele não é seguido à risca, porque a gente não consegue aquele sucesso profissional que a gente almejou, que os nossos filhos não foram criados da maneira como a gente gostaria. E a gente vai lidando com todas essas falhas, essas dificuldades, essas expectativas nossas. E o principal aqui, a gente vai colocando sobre nós, assim, sabe? Paz de cimento usinado sobre as nossas costas. E a gente não consegue tirar esse fardo de nós mesmos. A gente é impaciente para com a gente. E aí é terrível esse tipo de sentimento, esse tipo de ansiedade, assim, sabe, sem controle. Essa impaciência que brota da alma. E aí acontece uma coisa que está acontecendo hoje no nosso país. Talvez está acontecendo na tua vida, ou na vida de alguém perto de você. Porque a nossa impaciência é tanto, e principalmente porque muitas vezes a gente é induzido a entender que a nossa meta, o nosso alvo não é ser paciente, não é desenvolver virtude, não é ser, é ter. É grana, gente, é grana. Aí como você não tem paciência para entender que tem um processo para você poder ter um pouquinho mais, e às vezes entender que mesmo você tentando a vida inteira, você não vai ter o quanto você acha que você gostaria de ter. Aí você busca um atalho, a tua impaciência te leva para um atalho. E o atalho que está levando um monte de brasileiro hoje é a tal das bets. Já ouviu falar nas bets? Já viu quanta propaganda de bet tem por aí? Todo lugar tem a propaganda das bets. Aí, isso daí é o caminho do impaciente. Porque ele acha assim, eu vou fazer aqui um joguinho e vou conseguir a grana que eu quero rápido. Impaciência. Vai trabalhar, quer grana, vai trabalhar, vai se dedicar, vai suar. Não, atalho, bets. Tem gente se suicidando por causa das bets. Tem gente perdendo o casamento por causa das bets. Tem gente vendendo a própria casa para pagar o vício no jogo, porque essa desgraça vai ainda te viciando. Às vezes você ganha lá um troquinho, aí daqui a pouco você quer jogar mais. Aí você não ganha mais tanto quanto você ganhou. Isso é uma desgraça, uma desgraça. O impaciente é isso. É bet, loteria, quer ficar rico do dia para a noite, resolver rápido. Gente, tudo isso movido por uma autopressão, uma autocobrança. Eu tenho que dar para minha família aquilo que eu vi que alguém tem. Eu tenho que dar para o meu filho, para minha filha, aquilo que eu vi que alguém falou que é bom. Eu tenho que viajar para tal lugar porque eu vi no TikTok que o influencer viajou. Eu tenho que isso por causa daquilo, então eu tenho que ter para poder fazer. E busco o atalho. Busco o atalho. Irmão, irmã, entenda algo. Coisas sólidas e profundas na nossa vida demandam tempo, demandam paciência. Tudo que é sólido, tudo que tem raiz, tudo que é duradouro, tudo que tem qualidade, é resultado de muitos anos para ser construído. Não tem receita mágica, não tem abracadabra, não caia nessa de bet, não caia nesses atalhos. Coisas sólidas demandam. Acho que algo que ajuda a gente a entender isso é quando a gente pensa em um livro. Ler um livro demanda mais tempo ou menos tempo do que assistir 7 videozinhos lá no Instagram, no Reels, não sei lá onde. Demanda muito mais tempo, é muito mais esforço, é muito mais atenção, é muito mais difícil. Vai demorar muito mais. Dependendo do romance que você está lendo, até você conseguir entrar na história e se localizar e entender os personagens, demora. Mas quando você persiste, quando você insiste, aquele conhecimento que aquele livro te trouxe,
é incomparável com um monte de fast food que oferecem para a gente. Então não vai para a Beth, vai ler um livro, meu irmão e minha irmã. E eu volto para 1 Coríntios, capítulo 13 e 12 do Paulo. Paulo vai dizer: agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Pega mais leve com você mesmo. Tira esse peso das tuas costas. Você está num processo. Você está num processo que vai durar a tua vida inteira. Nós estamos nos tornando, dia após dia, instante após instante, o ser humano que Deus quer que a gente seja. Calma, meu irmão, pega mais leve com você. Sabe? Entenda que você é uma metamorfose ambulante, que você está crescendo, que você está se metamorfoseando. Você está sendo transformado dia após dia. Você ainda não está pronto. Dizem que o pastor Russell Shedd, ele tinha no escritório dele, assim, na mesa dele, assim, um texto, assim, bem assim, para a pessoa que chegou, sentou e lê. E ele escreveu assim: tenha paciência, estou em obras. Tenha paciência, estou em obras. Você está em obras. Está tudo bem você estar em obras. Está tudo bem você não estar conseguindo as coisas que você queria conseguir. Está tudo bem a tua imperfeição. Você está num processo. Você está sendo aperfeiçoado dia após dia. Tira esse peso das suas costas. Pegue mais leve com você mesmo. Sabe? Se abra para quem sabe dar um pouco de risada das tuas falhas. Se abra para você rir um pouquinho do leite que esparramou ali na cozinha e que te lascou todo. Sabe, eu estou falando aqui, mas eu confesso, às vezes esses dias eu comprei uma coca de 2 litros lá, estava querendo fazer um negócio rapidinho, a coca pulou da minha mão, ela fez um negócio assim, esguichou coca pela cozinha inteira, a tampinha caiu embaixo da geladeira. Meu amigo, haja paciência. Mas esse é o ser humano, a gente é imperfeito. Então isso vira ilustração de sermão. A gente dá risada um pouco, sabe, dos seus defeitos, dá risada um pouco das suas fraquezas, né? Isso eu não estou querendo justificar com isso a inércia, não é isso. É colocar no tempero da tua vida paciência para consigo mesmo, meu irmão. Lembre-se, o Deus paciente está trabalhando em você. O Espírito do Deus paciente, Ele está te santificando dia após dia, de glória em glória, para você ir se tornando, aquele reflexo um dia não vai ser mais um reflexo, vai ser algo mais nítido, vai se tornar algo mais bonito, mas tenha paciência para consigo mesmo. Paciência, olhe para frente, o que passou, passou, dá risada, vira a página, segue, tira o peso das suas costas. Porque o nosso Deus é um Deus paciente. Se o nosso Deus é paciência, como o apóstolo Paulo fala, para que a gente vai ser impaciente com a gente mesmo? E por fim, como diz o apóstolo Paulo nesse trecho que nós lemos inicialmente, devemos ser pacientes uns com os outros. Paulo vai falar em espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz possamos glorificar o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase que está naquele filme Extraordinário, não sei aqui quem assistiu, né, um menininho que andava com capacete, sabe, de astronauta, é um filme maravilhoso, recomendo que você assista. Ele fala uma frase lá, tem gente que fala que foi o Robbie Williams que falou, tem um monte de fonte, mas a frase é a seguinte: seja gentil. Todas as pessoas estão enfrentando uma batalha. Seja gentil. Irmão, para pensar comigo um pouquinho. Se Deus, Ele é paciente, Ele é paciência para comigo, para com você. Se a gente não precisa carregar esses fardos pesados que a gente coloca sobre nós mesmos, que direito nós temos de sermos impacientes para com o nosso próximo? Se não falta misericórdia para você todas as manhãs,
da parte do Senhor. Por que que falta paciência de você para com o próximo que está perto de você? Se o Senhor insiste em cuidar da gente de maneira misericordiosa dia após dia, por que tanta impaciência com teu esposo? Por que tanta impaciência com a tua esposa? Por que tanta impaciência para com os teus filhos? Por que tanta impaciência para com o teu irmão, tua irmã na igreja? Por que tanta impaciência para com o teu chefe? Por que tanta impaciência para com os teus amigos? Por que tanta impaciência na tua vida para com as pessoas que estão ao seu redor? Não faz sentido, não tem lógica. E é triste ter que falar isso, mas tem que ser falado. A impaciência, irmão, irmã, para com os outros próximos de você, vai sepultar a sua relação com esse próximo. É impossível você conviver de maneira saudável com alguém que é permanentemente impaciente com você. É impossível, é exaustivo, é cansativo. Isso arruina o casamento, isso arruina amizades, isso destrói uma comunidade de fé, isso destrói os nossos vínculos, isso destrói os nossos laços. A gente precisa cultivar a paciência, porque ao ceder à impaciência, a gente está traindo o espírito do Evangelho. Porque o nosso Deus é aquele que não é impaciente para com cada um de nós, mas é paciente, desejando que cada um alcance salvação, alcance redenção. Então, na medida em que eu me submeto, eu cedo a impaciência para com o outro, eu estou deixando, como diz o apóstolo Paulo, de glorificar Deus. De glorificar Deus. Puxa, pastor, mas é muito difícil. É lógico que é muito difícil, eu não tenho dúvida. Mas a gente precisa exercitar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se deixar ser influenciado pelo Espírito, porque paciência é fruto do Espírito. Você já viu alguém ser disciplinado na igreja por falta de paciência? Já viu? Não, né? É uma pena. Deviam ter sido muito disciplinados. Ia fazer um bem simbólico para a gente muito grande. Porque talvez hoje a gente não precisava falar sobre paciência. Mas o fato é que esse tipo de virtude cristã precisa e deve ser cultivada no nosso meio com todo o esmero, com toda a atenção, com toda a prioridade. A gente tem que saber se suportar uns aos outros em amor, com toda a paciência que vem de Deus, porque Deus está sendo paciente para com a gente. Não há direito em nós de sermos impacientes para com o próximo. Novamente, paciência, meu irmão, não é inércia. Paciência é o jeito como Deus trabalha comigo e com você. É o jeito como Deus trabalhou com o povo dele e trabalha com a igreja dele. Como eu disse no começo, haja paciência, tenha santa paciência, mas é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor age. Sem ela, sem a paciência, a gente não vai para lugar nenhum. Sem a paciência, a gente não cresce espiritualmente. Sem a paciência, a gente não se submete aos processos de Deus para a nossa vida. Sem paciência, de maneira específica, uma paciência comunitária, a gente não se torna uma comunidade que glorifica a Deus. Seja paciente, desfrute da paciência, desenvolva a paciência. Deus é paciente com você. Tire das suas costas toda a sua autocobrança, toda a sua impaciência para consigo mesmo e seja paciente para com o teu próximo, meu irmão e minha irmã. Vamos viver isso? Vamos viver isso? O meu desafio para a igreja nessa noite, à luz da palavra de Deus, é para que a gente possa experimentar isso na nossa vida, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a gente mesmo e na nossa relação com o próximo. Dá risada, vão te fechar no trânsito daqui a pouco. Dá risada. Dá risada, meu irmão. Você está num processo, você está num processo espiritual. Vão pisar no teu calo daqui a pouco. Calma, calma, relaxa. Você vai chegar em casa, você vai encontrar coisas que vão tirar a sua paciência. A coca vai cair. Vai cair, meu irmão. Não tem jeito, mas dia menos dia ela cai.
Você vai ter que, você achava que você ia jantar rápido. Meu, aí você tem que passar um pano, fazer uma faxina, com aquele grude que ficou a tua louça lavada. Misericórdia. É paciência. É Deus trabalhando na gente. É Deus cuidando da gente. O modo de Deus ser é esse. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não acha atalho. Fuja das bets. Fuja dos TikToks. Fuja. E se submeta ao Deus que está te moldando, que está te construindo, que está te transformando, que está te mexendo em você, para você ficar mais parecido. O maior sinal dele para a humanidade. O Filho, o nosso Senhor Jesus, que foi paciente, suportou a dor da cruz, e mesmo ressurreto, ainda foi paciente para com Tomé, foi paciente para com os discípulos, e para com todos aqueles que cruzaram o caminho dele. Desfrute da paciência e viva espiritualmente mais profundo. Amém? Quero te convidar a curvar sua cabeça. A gente não vai fazer mais um minuto de silêncio. Curva sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Coloca diante de Deus o que está passando na tua vida, meu irmão. Coloca diante do Senhor aquilo que você está enfrentando. A gente está brincando aqui com algumas coisas, mas a gente sabe que existem coisas muito sérias que estão acontecendo às vezes na nossa caminhada. Se submete ao tratamento de Deus. Não vai ser do dia para a noite. Deus vai trabalhar na tua vida durante anos. Seja paciente. Tenha calma. Deixa Deus trabalhar em você. Se assegure na promessa de que a misericórdia do Senhor amanhã vai se renovar. E quando ela se renovar, se abrir o teu olho, você despertar para a vida, você levantar da tua cama, levanta a tua cabeça, com fé, e vive a vida. Segue com coragem. Por mais frustração, por mais decepção, por maior tristeza que você experimentou em relação ao fracasso de ontem, a misericórdia de Deus foi derramada. O Deus paciente se manifestou mais uma vez. Se agarre com fé nessa convicção. Tire os fardos pesados que você mesmo tem colocado sobre você. Pare de achar que você tem que isso, que você deve aquilo, que você tem que conquistar aquilo. Calma, seja mais modesto nas suas ambições. Tenha mais paciência na tua caminhada. Seja menos afoito na sua vida profissional. Tenha paciência para trabalhar no teu matrimônio, para ser um marido melhor, para ser uma esposa melhor. Tenha paciência consigo mesmo. Peça paciência para quem está com você. E de maneira especial, seja paciente para com o teu próximo. Tem gente enfrentando lutas que você desconhece. Seja mais gentil. Seja mais educado, mais cortês. Cuidado ao tocar a vida do outro com impaciência. Você não conhece essa biografia. Você não sabe o que está se passando. Você não sabe o que já foi vivido. Você não sabe o que aconteceu. Mas você sabe que Deus é paciente para com ele, para com ela. Seja também. Senhor, estamos diante da tua presença nessa noite, reunidos aqui em teu santo nome, agradecidos pela maneira como o Senhor cuida de nós, pela maneira como o Senhor insiste em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua paciência, pela tua misericórdia.
Obrigado pela tua insistência em ir nos transformando dia após dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a gente sabe que a gente não precisa colocar fardos pesados sobre nós mesmos. Obrigado pela leveza do Teu Evangelho que nos permite até rir das cocas que são derramadas, das bobagens que a gente faz, Senhor. Ajuda a gente a ser paciente com a gente mesmo, Pai, virar essas páginas e seguir com fé, Pai, e nos torna mais parecidos contigo, para sermos pacientes com os religiosos chatos, sermos pacientes, Pai, com os mais fracos na fé, pacientes, Senhor, com aqueles que genuinamente estão lutando, estão tentando, estão se engajando. Nos dê paciência, Senhor. Ensina-nos a sermos pacientes e que a gente possa viver uma espiritualidade leve, uma espiritualidade que vem do Evangelho, e que mesmo nos momentos de adversidade, de cruz que a gente pode enfrentar, ó Pai, nos dá paciência para a gente manifestar a Tua graça para com quem nos persegue. Obrigado.